Foi-se o tempo que falar que sono era perda de tempo. Na verdade, o sono oferece a oportunidade de ganhar anos de vida. O sono é um pilar fundamental para o funcionamento de todo o nosso organismo. Uma boa noite de sono nos ajuda a realizar nossas tarefas do dia a dia com mais clareza e maior concentração, além de melhorar toda a nossa cognição e ser um fator essencial na prevenção de infecções e doenças que podem alterar o nosso metabolismo. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe a professora da Unifesp e coordenadora do curso de pós-graduação ligado ao sono do Hospital Israelita Albert Einstein, Fernanda Haddad. O que é distúrbio do sono? Quais os tipos? Existem tratamentos? Fique ligado, o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço o convite e a oportunidade para poder falar de um tema tão importante que tem sido um pilar fundamental aí no envelhecimento saudável, na vida e na saúde. Então, eu que agradeço. A gente fala que nutrição, atividade física e sono fazem parte de uma tríade que dá um suporte para a gente poder viver mais e viver melhor. É correto falar isso a respeito do sono? É verdade, né? Eu costumo falar que existem alguns pilares que estão envolvidos, na verdade, a qualidade de vida e o envelhecimento saudável. Então, uma alimentação, né, equilibrada, atividade física regular, o cuidado com a saúde mental e o sono, né? Então, esses são grandes pilares que vão fazer com que a gente evolua ou que a gente dê o melhor de nós mesmos, né, durante o nosso caminhar aí, durante a estrada, durante o envelhecimento. Enquanto a gente dorme, o que acontece com o nosso corpo? Olha que legal, né? Não é por acaso que nós dormimos 1/3 das nossas vidas, né? Então, durante o sono acontecem, assim, várias coisas, né? Enfim, então eu vou tentar citar as mais importantes. Primeiro, sobre a recuperação muscular, por exemplo. Nós sabemos que o hormônio de crescimento, o GH, é secretado durante a noite, durante o sono profundo, o sono de ondas lentas, que vai ajudar as nossas crianças, por exemplo, a crescerem. Mas que nos pacientes adultos é muito importante para a recuperação muscular, né? Então, a gente sabe que durante o envelhecimento, a sarcopenia, que é a perda da massa magra, ela tem sido um problema, a gente tem um cuidado em especial com isso, né? E não adianta só fazer atividade física ou ter uma alimentação saudável, a gente precisa também dormir adequadamente para ter essa restauração do ponto de vista muscular. Outra função muito importante do sono é sobre a recuperação cerebral. Então, quando nós dormimos, é ativado um grande filtro, a gente chama isso de sistema linfático. Então, todas as reações químicas que foram realizadas durante o nosso dia a dia traz alguns metabólicos que precisam ser filtrados durante a noite para que eu acorde no dia seguinte descansado e ativo para receber novas informações. Quando eu durmo de uma forma ineficiente, né, tenho uma má qualidade de sono, eu estou dormindo pouco, eu tenho, na verdade, a sobra desses metabólitos. Um deles, por exemplo, é o beta-amiloide, que já, né, existem estudos mostrando uma correlação com quadros neurodegenerativos. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer, ela tem uma associação, por exemplo, com acúmulo de beta-amiloide. Nessa mesma linha, a gente sabe que toda a consolidação do aprendizado, da memória também é feita durante o sono, em especial o sono REM, né? Então, assim como as nossas crianças aprendem, e muitas vezes a gente recebe as crianças da escola, de um pediatra, porque não estão tendo um aprendizado satisfatório, o sono ele vai ser importante e vai ser importante também no adulto. Então, toda a parte de consolidação da memória e do aprendizado é feita durante o sono. E por fim, não menos importante, é a nossa imunidade. Então, a maior parte dos anticorpos é formada durante a noite. Nós passamos aí numa pandemia, vimos a importância da vacina e se a gente não dormir adequadamente, a gente vai acabar não produzindo, né, ou não tendo o sistema imunológico de forma adequada. Para quem tem adolescente, vê isso na prática, né, Cláudia? Então, assim, os nossos filhos às vezes saem no feriado, no final de semana, dormem pouco, né, acabam exagerando e aí, segunda-feira, é o dia que vem todo mundo doente no consultório, né? Então, lembrar da importância do sono também na parte imunológica. Puxa, quantas implicações. E o que a gente pode dizer do significado de tive uma noite bem dormida? Ótimo também, né? Porque existem algumas particularidades que são do próprio envelhecimento, né? Então, assim,
via de regra, eu preciso dormir um número de horas adequado para minha faixa etária e preciso conseguir passar por todos os estágios do sono que vão dar a sensação de sono reparador, tá certo? Só que isso vai mudando com a idade, né? Então, a necessidade de sono em número de horas, ela vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. Então, se a gente olhar um bebezinho, ele vai precisar de 16 horas de sono. Uma criança pequena vai ficar ali entre 12 e 14 horas de sono. Um adolescente vai precisar, em média, 9 horas de sono. E um adulto, como nós, vai precisar, em média, de 7 a 9 horas de sono. Hoje, os estudos eles já mostram que pacientes, pessoas que dormem menos do que 6 horas por noite, salvo raras exceções que são pequenos dormidores, vão ter um aumento do risco para doença cardiovascular, para doença metabólica. Então, dormir pouco não é um bom negócio. Esse é um ponto. E existe também uma coisa que é muito importante, que são os cronotipos. Então, a gente vai ver que existem pessoas que são mais matutinas, pessoas que são mais vespertinas. E isso é determinado geneticamente. Então, por volta ali dos 20 anos, a gente acaba desenvolvendo, né, ou acaba manifestando essa tendência. Então, muito importante a gente entender o sono normal também, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais vespertina, eu tenho que fazer toda a minha rotina, né, neste período, né? Então eu costumo falar assim, a atividade física, uma reunião mais importante, então eu posso usar o meu ritmo biológico ao meu favor, né? Então são essas as diferenças que a gente vai tendo conforme a gente vai envelhecendo, mas via de regra, esse número de horas, apesar da gente falar entre 7 a 9, é muito individual. Então, por exemplo, eu, Fernanda, vou precisar de 8 a 9. Talvez, né, por exemplo, meu marido, ele precisa um pouco menos, então ele vai precisar ali de 7 a 8 horas de sono. E quando as pessoas me perguntam, eu falo, ó, o número de horas tem que ser aquele onde você acorde no dia seguinte e se sinta bem. Mas sempre tentando ter pelo menos 6 horas. 6 horas a gente está sendo até bonzinho, né? Se a gente considerar de 7 a 9. É que abaixo de 6 horas já tem uma série de estudos mostrando uma piora de vários desfechos ali de várias doenças. Nós que somos médicos, muitas vezes somos chamados à noite. Mas tem pessoas que gostam daquela siesta após o almoço. Esse sono fragmentado, ele pode ser somado como coadjuvante ou nada tem a ver? Tem que ser 6, 7 horas seguidas? Não, na verdade, isso é um conceito também da gente achar que a gente tem que dormir, que não pode acordar de jeito nenhum, né? Então a gente tem até alguns despertares, que a gente chama de microdespertares, que são fisiológicos para mudar a posição, né? A gente não dorme estático a noite inteira na mesma posição. Então, não tem problema a gente ter alguns despertares durante a noite. O problema é não conseguir voltar a dormir, né? Mas esse soninho depois do almoço, ele é fisiológico. Então, a gente até costuma falar, vamos pegar um paciente, por exemplo, um indivíduo que tem uma tendência a ser um pouquinho mais vespertino, né? Que acaba encurtando um pouquinho o período de sono dele durante a noite. Fazer um cochilinho depois do almoço, lá de 20 a 30 minutos, né? No máximo 40 minutos, não deve atrapalhar o sono da noite. O que a gente não preconiza é um cochilo próximo do horário de dormir e não fazer um cochilo muito prolongado, porque se eu pegar um adolescente, por exemplo, que chega da escola e aí ele está cansado e ele quer dormir lá 2, 3 horas durante a noite, ele vai fazendo o quê? Ele vai jogando o horário dele de ir para a cama à noite cada vez para mais tarde. Ele já tem uma tendência a ter uma vespertinidade que é fisiológica nessa faixa etária e aí ele acaba adquirindo um dos distúrbios do sono, que é o distúrbio de ritmo, porque ele vai pegando o relógiozinho dele e colocando cada vez mais para frente. Então, esse cochilinho depois do almoço, se o paciente não tiver nenhum distúrbio do sono, né, onde a gente tenha que fazer algum tipo de restrição, ele é fisiológico e a gente, obviamente, acaba somando. É que 20, 30 minutos, né, teoricamente, num montante lá de 7 horas, muitas vezes a gente não consegue repor tudo aquilo que a gente perdeu durante a noite. Atividade física e alimentação interferem no sono? Sim, na verdade, a gente fala que a atividade física é sempre benéfica, né? Mas o que a gente procura fazer é evitar atividade física muito intensiva próximo do horário de dormir. Então, a atividade física, ela funciona muitas vezes com estímulo, né? Assim, com estímulo, enfim, isso eventualmente pode trazer alguma dificuldade no sono, ou eventualmente eu estou mais cansado, eu relaxo mais, eu tenho uma chance maior, às vezes, até de roncar e de ter algum quadro respiratório associado. Mas, num geral, a gente fala que a atividade física,
ela é sempre recomendável, né? Só evitar mesmo de ser alguma atividade muito próxima do horário de dormir. E a alimentação, ela segue no mesmo propósito. Então, a gente ter uma alimentação mais leve durante a noite, até porque quando a gente vai deitar, né, e vai dormir, existe às vezes o risco até da gente ter algum tipo de refluxo, né? Se a gente faz uma alimentação onde a digestão ela é mais difícil. Então, o ideal é uma dieta leve. E o que é muito importante também, né, lembrar sempre que a nutrição e a atividade física, ela também está diretamente relacionada ao ganho de peso, né? Então, se eu não tenho uma dieta adequada e não tenho uma atividade física regular, eu tenho uma chance maior de ter sobrepeso e aí todas as consequências que a gente vai ter, inclusive de distúrbios do sono relacionados à obesidade e ao sobrepeso. O que é um distúrbio do sono? E quais seriam talvez as principais causas a serem tratadas? Olha, na verdade, nós temos hoje em dia 6 grupos de distúrbios do sono, né? Nós temos o distúrbio respiratório do sono, que é o ronco e a apneia do sono. Nós temos as insônias, né? Que é a dificuldade para iniciar, manter ou um despertar precoce. De manhã. Nós temos as parassonias, que são as crianças que têm sonambulismo, terror noturno, pesadelos, enfim. Nós temos os distúrbios do movimento, que são as pernas inquietas, que a gente fala, o bruxismo, né, por exemplo. E nós temos os distúrbios do ritmo circadiano, né? Então, todos esses distúrbios, eles são descritos e têm até uma certa prevalência populacional, mas os mais frequentes são o ronco e a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório. Ele chega a acometer 30% da população adulta, né? A gente fez um estudo aqui em São Paulo e é uma doença que vai piorando conforme a gente vai envelhecendo. A insônia, né, como transtorno, ela tem que ser, na verdade, eu tenho que ter dificuldade para dormir 3 vezes por semana por pelo menos 3 meses. Ela vai aí ter uma prevalência populacional por volta de uns 15%, né? E os distúrbios de ritmo circadiano, trabalhadores de turno, né, que são pessoas que acabam tendo também uma série de manifestações. Agora, se eu tivesse que escolher, né, talvez um dos mais prevalentes é o sono insuficiente. É fato que a população vem dormindo menos e vem sofrendo as consequências desse pouco horário de sono. Então, o sono insuficiente é uma das principais causas de hipersonia, né? Então, as pessoas dormem pouco e, obviamente, que durante o dia acabam tendo a queixa de sonolência. Isso em função até de atividades profissionais ou algum tipo de ambiente que não é favorável. Seria esse o entendimento? O que acabou acontecendo, que eu acho que piorou muito nos últimos anos, na verdade, foi essa sociabilização extrema que a gente tem, o uso de tela, né? Então isso foi fazendo com que cada vez a gente fosse dormir cada vez mais tarde. Só que a rotina do dia a dia faz com que a gente tenha que acordar cedo de novo, né? Então eu até brinco com os meus pacientes que eu falo assim, olha, não caia na tentação, porque a hora que a gente vai à noite, que deveria fazer uma atividade já para relaxar, para acalmar, vem a tela. E aí, além da luminosidade, né, a gente pode até usar os filtros que filtram a luz, mas assim, além da luminosidade tem o conteúdo. E esse conteúdo é a gente que tem que administrar, né? Então, eu acho que o que piorou nos últimos anos foi esse conceito de achar que produtividade está ligado a pouco sono, né? Então, assim, eu tenho que fazer uma série de coisas, eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que cuidar dos meus filhos, então eu nunca tenho tempo para pensar no meu sono. E o abuso de telas, no geral, e de mídias sociais acabou também fazendo com que a gente encurtasse esse período de sono. É fato que estamos vivendo mais, então existe uma questão de envelhecimento natural. Sono e Alzheimer. O que você pode falar sobre isso? Então, é uma via de 2 mãos, né? Então, o paciente que dorme pouco, na verdade, como eu comentei, ele não filtra bem, né, todas as reações químicas que vão acontecendo ao longo do dia, e isso potencializaria a chance dele desenvolver algum tipo de demência, enfim. E a outra via também é verdade, porque os distúrbios relacionados à demência também trazem uma série de alterações em relação ao sono, né? Então, uma fragmentação do sono, enfim. Então, é muito importante que tenha uma equipe multiprofissional que cuide desses pacientes, né? Que normalmente são pacientes com uma faixa etária já mais avançada, para que faça uma reabilitação e uma estruturação para que se mantenha, mesmo que, né, de forma otimizada, esse ciclo que é o sono-vigília. Então, a gente fala muito do sono, mas na verdade o que a gente tem que pensar são nas 24 horas, né? É durante o dia que eu programo o meu sono, né? Durante a noite. E durante esse período das demências, né? Ou durante esses
esses pacientes que apresentam essas alterações, às vezes a gente acaba tendo que organizar um pouquinho melhor para tentar melhorar o padrão de sono. Mas é uma relação bem conhecida entre o sono e as demências no geral. Vamos falar um pouco de ronco, né? Porque às vezes alguém está lá, está roncando. Nossa, você dormiu profundo, roncou, roncou, roncou. O que você pode falar a respeito do ronco? Roncar não é normal, né? A gente até brinca, porque às vezes fala assim, será que é um incômodo só do acompanhante que está no quarto? Enfim, o que acontece é que o ronco, ele já mostra pra gente que existe uma resistência ali à passagem do ar na região da garganta, que é a faringe, né? Então, a garganta, ela é formada por um arcabouço muscular. Então, basicamente, o que acontece é que quando eu vou envelhecendo, né? Eu costumo falar leigamente, assim como a gente vai apresentando essas ruguinhas na face, a faringe ela vai se tornando mais flácida também. Então, quando o ar vai passar e eu tenho um relaxamento muscular que é próprio do sono, esses tecidos começam a vibrar. Dependendo da gravidade dessa flacidez ou do quanto essa faringe, que é um tubo, está colapsável, esses pacientes eles vão poder apresentar alguns eventos de estreitamento, que a gente chama de hipopneia, ou eventos de apneia mesmo, que é o fechamento ali da região da faringe. E obviamente que isso vai acabar impactando na nossa oxigenação, vai fazer com que a gente fragmente mais o sono, vai dificultar para que eu chegue naquelas fases do sono que a gente comentou, né? O sono profundo e o sono REM, que tem toda essa função na restauração do sono e trazer todas as consequências que a apneia do sono tem no dia a dia. Então, aumento de risco de doença cardiovascular, como infarto, arritmia, hipertensão refratária, AVC, piora do desfecho metabólico, né? Então, eventualmente, os pacientes com apneia, eles têm uma alteração no controle da saciedade e da fome, fazem com que eles ganhem mais peso, doenças metabólicas como com colesterol aumentado, hipercolesterolemia, diabetes. Então, é uma doença muito prevalente, né? Como eu falei para vocês, ela tem uma incidência de 30% da população de São Paulo. Conforme eu vou caminhando na estrada, ela vai aumentando. E os homens, né, ali entre a quarta e quinta década, acabam sendo mais acometidos e as mulheres na fase da perimenopausa. Então, assim, um ronco ocasional, eu ronquei porque eu saí, tomei, né, jantei um pouquinho mais tarde, bebi um vinhozinho, ocasional, a gente vai dizer assim, tudo bem, eu estava gripado, né? É circunstancial, mas aquele ronco que acontece de 3 a 4 vezes por semana, ele precisa ser investigado porque ele pode ser um sintoma de uma doença maior. E a gente sempre acha, é porque eu estava muito cansado, é porque eu bebi alguma coisa, e a tendência é a gente ir subestimando esses sintomas. Os distúrbios do sono afetam mais de 80% dos adolescentes do Brasil, segundo estudos da National Library of Medicine. Interferências na rotina, consumo de álcool em alta quantidade e hábitos ruins como alimentação inadequada podem ser algumas das causas desses problemas com sono. Já a insônia, transtorno comum que impede a realização do ciclo do sono da maneira correta, afeta mais da metade da população brasileira, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Paciente da doutora Fernanda, Valdiner Papa, relata como os distúrbios do sono atrapalham seu momento de descanso. Eu comecei a ter problemas com sono. Eu passava noites dormindo muito poucas horas durante a noite, acordava extremamente cansado e percebi que isso estava prejudicando muito a minha qualidade de vida e principalmente a qualidade do meu trabalho. Eu levantava cansado, sentia muito sono durante o dia, sentia que a minha produtividade era muito menor do que normalmente ela era, né, prejudicando inclusive os trabalhos que mereciam mais atenção, e foi realmente uma transformação enorme. Eu acho que esse sintoma de cansaço, de sono durante o dia, ele é um sinal de alerta importante para que as pessoas entendam que aquilo não é algo normal e que está ligado intimamente à qualidade do sono. Eu tomei a iniciativa, então, de procurar a doutora Fernanda Haddad, que é especialista nessa área, e ela me deu um diagnóstico absolutamente preciso, logo de início, quando eu expliquei a ela
todos os meus sintomas, solicitou uma série de exames para que fosse possível confirmar o diagnóstico, que foi efetivamente confirmado através dos exames que ela solicitou, e eu comecei o tratamento indicado por ela. Inicialmente comecei através de um dentista com uma modulação maxilar e depois ela me indicou a passagem para o CPAP. Quando eu comecei a utilização do CPAP, a minha qualidade de vida mudou completamente. Eu passei a dormir de 7 a 8 horas por noite, acordando descansado. A minha produtividade do trabalho aumentou significativamente e eu venho seguindo com a doutora Fernanda Haddad de forma periódica toda a minha atuação em termos de sono. Então, periodicamente eu retorno, ela avalia como foi o meu comportamento no uso do CPAP, se existem algumas observações ou ajustes a serem feitos, e eu prossigo dentro desta rotina estabeleci. Todos que sentem um problema de qualidade de sono, de cansaço, uma baixa produtividade no seu trabalho, que procurem um médico especializado, como é o caso da doutora Fernanda Haddad, para que ela possa encaminhar um tratamento. E eu tenho certeza que essas pessoas sentirão uma enorme diferença no seu dia a dia. O que é o sono REM e o quanto ele é importante e qual é o tempo de sono REM? Porque está todo mundo usando hoje as suas engenhocas. O que você pode falar sobre isso? Então, é assim, né? Na verdade, existem 2 grandes ciclos, né, do sono durante a noite, o que a gente chama de sono REM e sono não REM. O REM, na verdade, vem da sigla do inglês, né, que fala que é o movimento rápido dos olhos. Então, o sono REM, ele também é chamado de sono paradoxal. Por quê? Porque a gente tem uma atividade cerebral, na verdade, ativa, como se fosse uma vigília, como se eu tivesse acordado. Eu tenho o movimento rápido dos olhos que simula um piscar, isso que a gente está tendo aqui quando a gente está acordado, só que eu não consigo me mexer. Então, eu tenho uma atonia muscular nessa fase, que é o que vai diferenciar que o paciente entre o paciente estar acordado ou ele estar dormindo, né, estar no sono REM. No sono não REM, a gente tem, na verdade, algumas fases, são 3 fases. O sono N1, que é um soninho de transição, o sono N2, que seria ainda um sono teoricamente superficial, mas que funciona de base durante a noite inteira, e o sono N3, que é o sono de ondas lentas, que seria o sono profundo. Então, como é que funciona o ciclo dos sonos? Na primeira metade da noite, eu tenho um sono 2 e de vez em quando eu desço para o N3, né? E na segunda metade da noite eu faço mais o sono REM. Cada vez que eu faço um sono REM, eu digo que eu tive um ciclo de sono completo. E a gente faz, em média, de 4 a 6 ciclos de sono durante a noite. Qual que é a porcentagem normal quando a gente faz a polissonografia, que é o exame que a gente monitora os pacientes durante a noite? Então, eu faço normalmente de 15% a 20% da noite de sono N3, isso vai diminuindo com a idade. Então, um idoso, se fizer de 12% a 15%, a gente vai dizer que está normal. E de 20% a 25% do sono REM, que vai se manter ali ao longo da vida, né? Depois que a gente cresce, ele vai se manter de 20% a 25%. O que acontece com esses dispositivos? A gente ainda não teve uma validação, né, de normatização, relacionado às vezes até ao uso de medicações, né? Às vezes os pacientes usam algumas medicações que podem interferir nesses dispositivos, né? Então, em linhas gerais, o dispositivo ele subestima. Então eu falo muito para os pacientes, não fique tão preso no que o anel, o relógio está te falando, porque ele não tem uma correlação tão fidedigna com a polissonografia. Fernanda, que prazer. Quero agradecer muito por ter vindo aqui, estado com a gente. Privilégio. Imagina, o privilégio é meu e eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão gostoso e interessante aqui. Muito obrigada. Para você que durante muito tempo se orgulhou de dormir pouco, certamente assistir o programa de hoje vai fazer você rever a importância de uma noite bem dormida e, portanto, trazer aí incrementos em termos de qualidade de vida, longevidade e até funções cognitivas. O check-up de hoje fica por aqui. Nós voltamos semana que vem. Recebemos hoje a doutora Fernanda Haddad e voltaremos semana que vem com mais um programa que certamente vai te entreter e ainda muito mais. Se você tem dúvida, quer sugerir algo, deseja simplesmente escrever, por favor,
drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu quais os distúrbios do sono, como eles impedem que o ciclo seja realizado da maneira correta, hábitos saudáveis ajudam a dormir melhor, o que significa ter uma boa noite de sono. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.